E eu gostaria também falar um pouco sobre a experiência de um desses outros jovens. O nome dele é Angel, em inglês. Um jovem que foi abordado na comportagem na região da Georgia. E ele gostou, ficou com kit e deu seu nome para a rede de cuidado. Aí um dos CAPistas, aliás também local, né, levantado de lá da Califórnia, começou a cuidar dele pelo telefone, cuidando dele. E a gente começou a praticar já lá uma ferramenta entre nós, que é o CEAP itinerante. A gente só tem um CEAP nos Estados Unidos nesse momento, e para chegar mais perto das regiões, o CEAP às vezes se movimenta, vai para Califórnia, vai para Massachusetts, vai para Maryland. E então aí, Maryland, que é a região, a capital dos Estados Unidos, teve essa oportunidade e esse jovem foi convidado. Você não gostaria de participar com a gente do CEAP itinerante, né? Aí ele, mas eu gostaria, mas sabe, aí insistiram, ele foi. Chegou lá e ele ficou apaixonado. Ele falou, eu não posso sair daqui, eu preciso, é isto que eu quero viver. Aí os irmãos falaram, tá, então vem pro CEAP, fica já no CEAP. Ele largou o trabalho. Nos Estados Unidos, irmãos, muitos só vivem para trabalhar, né? Porque tem que trabalhar 1, 2, 3 trabalhos. Ele largou tudo e foi pro CEAP. E agora é um jovem muito precioso. Ele coopera, né, obviamente na comportagem, mas nos mission trips, casa de adolescentes. E ele é um jovem, bem jovem, né? Ele tem 18 anos, né? Graças ao Senhor por essa experiência, né? Porque realmente o Senhor está fazendo muito através das pessoas dali, os americanos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo. Mensagem 20, a palavra profética e os falsos mestres. Leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 12 a 15, 19 a 20, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Nós chegamos na última mensagem da série Gálatas, o único evangelho, o evangelho de Cristo, que são 4 mensagens complementares que foram motivadas pela palavra final de Pedro, de Paulo, na sua carta aos Gálatas, no último capítulo, versículo 12, nos deu uma indicação importante, onde diz: todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. A igreja em Jerusalém iniciou-se de uma forma maravilhosa, que serviu de modelo para todos nós. Como eles eram obedientes ao Espírito, seguindo, perseverando na palavra dos apóstolos. E a vida da igreja era uma vida de comunhão acerca da palavra que os apóstolos falavam. E essa palavra, ao serem aplicados pela fé dos que receberam, o Espírito Santo, com seu grande poder, operava milagres, sinais e prodígios pelas mãos dos apóstolos, e assim a igreja crescia, se multiplicava,
e havia temor nos corações, e era o coração de todos e a alma. Então, aquela situação vigorosa é um modelo para todos nós. E o Espírito Santo tinha liberdade. Por quê? Porque havia um governo, uma direção, era o governo de Cristo, o governo de Deus, por meio da palavra que era proferida por meio dos apóstolos. Isso trouxe muita saúde, e o Espírito teve muita oportunidade para atuar, para operar, e rapidamente a igreja chegou em poucos dias, a 5.000 pessoas. Irmãos, essa situação, graças a Deus, durou nos primeiros 6 anos. 6 anos da vida da igreja. 6 anos porque até a morte de Estevão iniciou-se uma grande perseguição. No entanto, até lá, muita coisa aconteceu. E eu estava dizendo, hoje de manhã, no café da manhã, com alguns irmãos que estavam ali conosco, eu dizia que aquela vida da igreja inicial, como modelo para nós, ali você não via nenhuma disputa por cargos, nenhuma disputa pela posição, nenhuma disputa por primeiro lugar e por segundo lugar. Eles eram simplesmente todos cheios do Espírito Santo, com simplicidade, obedientes à verdade, à palavra do Senhor, e ali cada um funcionava como membros do corpo de Cristo. Eles foram muito, eles ganharam o desapego para com as coisas materiais, e eles viviam uma vida da igreja celestial, em ressurreição, e parecia realmente que eles não estavam aqui na terra, viviam nas regiões celestiais, e aí o Espírito tinha liberdade para atuar. Dizia então para os irmãos hoje de manhã, que nós precisamos voltar para essa simplicidade. Eu até disse para os irmãos que estavam ali no café da manhã, eram principais líderes da região. Eu disse para os irmãos, vamos esquecer a nossa posição na igreja. Vamos esquecer que somos irmãos responsáveis, somos cooperadores, somos líderes disso, líderes daquele. Irmãos, toda vez que nós formamos uma estrutura de poder, nós acabamos nos acomodando. Nós acabamos perdendo a simplicidade e o Espírito Santo deixa de ter liberdade para agir entre nós, para operar milagres entre nós. Irmão, vamos continuar simples. Quando os discípulos disputavam quem era maior no reino dos céus, nosso Senhor Jesus, ele chamou uma criança e colocou no meio deles e disse: se vocês não se converterem e se tornarem como essa criança, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o homem, velho homem, na sua razão natural, há uma tendência de busca pelo poder, busca por ter uma estrutura de poder. A preocupação de um adulto: eu estou aqui na minha igreja, na minha região, eu sou o primeiro, eu sou o segundo. Irmãos, essa não deve ser a nossa preocupação na vida da igreja. Certo? A mulher de Zebedeu foi até Jesus pedir para que os seus filhos, Tiago e João, quando chegasse ao reino, pudesse um assentar à direita de Jesus, outro assentar à esquerda de Jesus. Jesus disse: não sou eu quem designo isso, né? Quer dizer, aí ele fala, no reino dos céus,
Quem quer ser o maior, que seja aquele que serve os outros. Que procure ser o que serve. Então, irmãos, na vida da igreja, toda vez que nós tivermos qualquer pensamento de posição, é porque a tendência natural é a gente armar para si uma estrutura de poder. E toda estrutura de poder, irmãos, sempre resistiu contra a ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus veio aqui na terra como o profeta e já havia entre os judeus uma estrutura de poder. E eles, para não perderem o seu lugar de privilégio, de poder, eles acabaram não aceitando a mudança quando Jesus veio aqui na terra para trazer a mudança de dispensação e acabaram resistindo contra a ação do Espírito Santo e acabaram assassinando, traindo a Jesus e crucificando Jesus pelas mãos do Império Romano. Irmãos, olha como é perigoso nós montarmos uma estrutura de poder. Por isso, irmãos, eu digo para os irmãos, nós que estamos aqui, irmãos, trabalhadores da última hora, nós temos que nos libertar, irmão, todo legado de Sardes. Nós temos que nos libertar, irmãos, de toda a estrutura que tentamos montar para nós. Eu me lembro que quando irmão Doug falou sobre o livro de Jó, né, um irmão me lembrou hoje de manhã, né, Carlos? Jó, capítulo 29, foi ainda, essa parte fui eu que escrevi no livro. Irmão, Jó, ele se achava, estava tudo certinho. Ele fazia tudo de uma forma justa. Ele procurava praticar justiça. Só que, quando Deus mexeu na sua comodidade, na sua estrutura de poder, aí ele reclamou. Aí ele chorou. Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus é injusto. Né? Por quê? Porque Deus mexeu no seu ninho. Você tem uma tendência de montar o seu ninho. Seja na sua casa, seja na igreja e seja na obra do Senhor. Nós sempre queremos montar o nosso ninho, e o nosso ninho nos traz um certo conforto, comodidade. Ali eu tenho meus privilégios, ali eu faço a minha vontade, ali eu tenho, o meu reinadozinho. Irmãos, Deus quer destruir esses ninhos. Ele quer governar a nossa vida. Por isso, disse de manhã para os irmãos, não tenha qualquer conceito de posição. Estamos aqui, irmãos, simplesmente como servos do Senhor, certo? Nós queremos ser úteis para que a vontade de Deus seja feita no nosso meio. E por outro lado, eu também ajudei os irmãos de que seja o nosso serviço, seja a nossa vida da igreja, a nossa vida cristã, irmãos, não monte uma estrutura para você poder estar sossegado e cômodo. Toda vez que você achou uma zona de conforto para você desfrutar da comodidade dessa zona de conforto, irmãos, alguma coisa vai estar errada. Entende o que eu falo? Não só os comportores das ruas, eles precisam depender totalmente do Senhor, totalmente do Espírito. Eles precisam estar imersos na palavra, constituídos na palavra, inculcando a palavra de uma maneira séria, para que o seu trabalho tenha efetividade. Certo ou não? Quando eles dependem de si, na rua não acontece. Na rua não funciona. Então o que eles fazem? Eles têm que entrar no desespero. O Senhor não está funcionando. O que está acontecendo? Eu fiz a mesma coisa que ontem. E não está funcionando hoje. Aí esse desespero de buscar a direção do Espírito, irmãos, isso é normal. Isso deve acontecer com você, comigo, a todos os instantes. Quando o seu serviço, a sua vida,
estiver entrando numa zona de conforto, comodidade, você já sabe o que vai fazer no próximo passo, irmãos, essa não é uma vida espiritual. A vida espiritual é que, qual é o próximo passo? Eu não sei. Eu viajo lá de São Paulo, venho para o Nordeste, chego em Fortaleza, onde eu estiver, tomo café com os irmãos, almoço com os irmãos, janto com os irmãos, ou no momento descontraído com os irmãos, há sempre vários irmãos à minha frente, como passarinho boca aberta, esperando que a mamãe ou o papai traga uma coisa e pôr no bico deles. Aí eu fico pensando, Senhor, o que faço? O que faço? Eu tenho duas opções. Eu monto minha estrutura, eu tenho meus conhecimentos bíblicos, eu tenho minhas experiências de tantos anos na vida da igreja, eu posso falar daquilo que eu tenho em arquivo. Certo? Isso pode até agradar alguns, receber alguns aplausos, mas não dá resultado duradouro, porque não vem do Espírito, não vem do Senhor. Então, esses irmãos da minha frente, esperando alguma coisa, me provoca desespero. Os irmãos olham para mim, eu olho para eles. Vocês perceberam? Irmão Pedro, estamos esperando. Falei, o que eu vou falar? Vocês entenderam? Tem que ter esse desespero. Tem que ir até o Senhor, perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Se o seu serviço está cômodo, está errado. Tem que ter desespero. Qual o próximo passo? Você não deve nem saber. Você tem que pedir para o Senhor. Ah, mas já estou acostumado a fazer reunião, estou acostumado a... então você já montou sua estrutura de poder, não precisa mais do Senhor. Vocês entenderam? Então nós temos que viver no desespero e buscar a direção do Espírito pela palavra a todo tempo. Por isso, irmãos, nós estamos na última era. João 3, Jesus disse para Nicodemos, como ele disse, importa-te nascer de novo. Porque Nicodemos queria fazer as coisas excepcionais que Jesus fazia, porque ele não conseguia fazer. Aí ele falou, em verdade, te digo, quem não nascer da água do Espírito, versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, nós temos que entender que nós estamos hoje em outro reino, em outra esfera. Nós não estamos mais no reino deste mundo. Nós estamos no reino dos céus. É por isso que ele morreu e ressuscitou, para nos dar essa outra vida e nos introduzir no outro reino. E esse outro reino é o reino dos céus. E eu só entro com novo nascimento. Graças a Deus, quem aqui é nascido de novo? Então vocês não devem voltar para o reino anterior. Vocês têm que continuar permanecendo no reino dos céus, reino de Deus. E quem permanece no reino de Deus? Versículo 8. O vento sopra onde quer. O vento quem é? Você? Quem é vento? Quem é o vento aqui? É o Espírito. O Espírito tem sua vontade própria. Aliás, segue a vontade de Deus. Então o vento sopra onde quer, ouves a sua voz,
você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Você não sabe. Quando você sabe, já não é vento, já é você. Irmãos, quando o vento vem, o Espírito quer atuar, você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aqui não está nos dando opção. Você tem que viver assim. Se você quer viver no reino dos céus, você quer viver na realidade do reino dos céus, você precisa viver assim. Se o próximo passo você sabe o que fazer, você não segue o vento. E assim era, graças a Deus, a primeira fase maravilhosa da vida da igreja. Sob a liderança de Pedro, juntamente com 11 outros apóstolos, e eles não sabiam o que fazer, mas o Espírito que operava. E as coisas foram crescendo, as coisas cresceram, eles eram ousados. Não mencionaram sequer uma vez sobre a prática da lei, a volta para tradições, os costumes de Moisés, a volta para a circuncisão. Pedro e João não falaram nada sobre isso. Eles deram uma nova direção, porque agora a dispensação mudou. Não era mais a dispensação da lei, agora é a dispensação da fé, do Espírito, né? E da graça, para não dizer da igreja. É a era da igreja. Agora a igreja segue quem? Segue o Espírito. Como segue o Espírito? Segue a palavra. A palavra dá direção, a palavra governa a igreja. Irmãos, esses foram 6 primeiros anos da vida da igreja, até que veio a perseguição pela morte de Estevão. E na perseguição, Atos capítulo 8, o primeiro versículo fala que todos, exceto os apóstolos, eles tiveram que sair de Jerusalém. Foram dispersos, não é isso? Foram dispersos. Vocês viram isso ou não? Capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, todos. Sabe o que significa todos? De repente vem uma perseguição aqui no Nordeste. Todos tiveram que fugir de casa. Todos. Você imaginou o trauma que era? O impacto que havia causado na igreja? Todos tiveram que fugir. E depois, pela perseguição, vários foram presos e outros mortos. E aqui, em Atos dos Apóstolos, no começo aqui não registra isso. Então foi traumático. Foi traumático. E aí o que acontece? A primeira impressão é de que a liderança de Pedro era radical demais. Ele provocou as autoridades dos judeus, falando tão forte contra eles, falando que, colocando na conta deles o assassinato de Jesus, e ele falava em nome de Jesus, né? Irmãos, realmente daqui para frente, irmãos, nós não somos mais protagonistas. Nossa cabeça, Cristo é protagonista. Nós aqui somos testemunhas dele, nós aqui somos membros do corpo de Cristo, né? Então, irmãos, tudo que fazemos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quando você faz as coisas em o nome de Jesus, as coisas acontecem. Por quê? Porque nós usamos a autoridade da cabeça. A autoridade da cabeça não está mais sujeita às coisas da terra, já está nas regiões celestiais, acima de todo principado e toda potestade. Por isso a igreja tinha essa autoridade. Mas depois da perseguição, a pressão sobre a liderança de Pedro foi muito grande. E aí, aos poucos, essa liderança foi se enfraquecendo. Quando, já no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que
relata a conversão de Saulo, que era um perseguidor da igreja, e de repente o Senhor, no caminho para Damasco, ele se converte. O que ele ia fazer em Damasco? Ele pediu autorização dos principais sacerdotes, uma carta de autorização para prender os cristãos em Damasco. E onde fica Damasco? Já bem mais ao norte da região da Judeia, de Samaria, já em outro país, Síria, Damasco. Então, a perseguição não foi apenas até Judeia e Samaria, como a primeira dispersão aconteceu, mas eles tiveram que fugir para mais longe. Já Paulo perseguia os cristãos até Damasco. E no caminho para Damasco ele se converte. Tá? Isso foi no ano 37. O início da igreja em Jerusalém, no dia de Pentecostes, aconteceu no ano 29. Ano 37 já são 8 anos depois. Certo? 8 anos depois. Se quiser, pode até pôr aquele gráfico do tempo, linha do tempo que eu fiz, né? E Saulo se converteu no ano 37. Ele mesmo relata, no seu primeiro capítulo em Gálatas, que 3 anos depois da sua conversão, ele foi pela primeira vez até Jerusalém para se encontrar com Pedro. Aqui está, vamos lá ver. Atos capítulo 9, versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, assim o enviaram para Tarso. Isso já foi no ano 40. Ano 40, 3 anos depois da sua conversão. Isso significa que são 11 anos a partir do dia de Pentecostes, certo? E nesse tempo que Paulo subiu para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos, ele registrou em Gálatas 1, não? Registrou? Irmãos, tudo isso que nós estamos falando hoje não está nos livros dos comentários da Bíblia. Parece que tem um apagão geral. Ninguém viu essa guinada brusca que a igreja em Jerusalém tomou um rumo totalmente diferente. Ninguém comenta sobre isso. E ninguém comenta que Pedro foi preterido. Ele foi deixado de lado, os apóstolos foram deixados de lado. Preferiram a outra liderança, a liderança de Tiago. Deus nunca instituiu Tiago para ser líder da igreja em Jerusalém. Deus instituiu Pedro, sim. Por que os comentaristas da Bíblia não falam sobre isso? Ninguém viu isso. Então nós, graças a Deus, pela luz que o Senhor está nos dando, isso muda os rumos da história. Isso muda o contexto de muita coisa que nós aprendemos. E agora nós vamos ver com um contexto mais real, mais realista. Tá? Então, Gálatas 1, Pedro diz assim no versículo 18. Decorridos 3 anos, então subi, Gálatas 1, 18, né? Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Pedro ficou 15 dias com Paulo ficou 15 dias com Pedro. Mas o que ele disse em versículo 19?
E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Tiago aqui não era um dos apóstolos. Tiago aqui era o Tiago, o irmão do Senhor. Em outras palavras, quando Pedro subiu no ano 40 para Jerusalém, encontrou-se com Paulo encontrou-se com Pedro e não encontrou ninguém mais além de Pedro dos apóstolos. Mas ele menciona que encontrou com Tiago. Isto é, no ano 40, Tiago já estava sendo alçado à liderança da igreja em Jerusalém. Vocês estão percebendo? A sutileza aqui você consegue perceber nessas entrelinhas, tá? Então isso já é no ano 40. Por isso que no ano 50, que aconteceu aquela reunião fatídica de Atos capítulo 15, e naquela reunião, Pedro já estava fragilizado. Ele era acusado pelos de Jerusalém, que ele liderou a igreja de forma radical demais, que deveriam aliviar um pouco a pressão dos judeus contra a igreja, voltando à prática da lei. Por isso que surgiram os que eram da circuncisão no meio dos irmãos da igreja em Jerusalém. E Tiago foi alçado ao plano principal, o líder principal. Por que eu posso dizer isso? Em Atos capítulo 15, quem concluiu a conversa? Tiago, certo? Depois que Paulo deu testemunho, depois que Pedro deu o seu parecer, e Tiago então finaliza, né? Aqui diz, versículo 13 de Atos 15, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Eu vou dar conclusão, tá? Aí eu vou terminar aqui no versículo 19, pelo que julgo eu, esse é o meu parecer, e o meu parecer é parecer final. Eu sou líder principal, então julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes, quer dizer, ele deu uma série de ordenanças para os crentes gentios que haviam, né, sido acolhidos na igreja pelo Senhor. Então, ele deu essas ordenanças que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Irmãos, isso é coisa do Velho Testamento. Nosso Senhor Jesus nunca deu essas ordenanças para a igreja. Na nova dispensação, não quer dizer que essas coisas não são boas para se atender, não quer dizer nada disso. Mas não estamos mais na era da lei. Não é mais, não toques nisso, não manuseias aquilo. Não é mais na fase da lei. Agora, irmãos, é na fase da fé. Tá? Aí, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que o pregam nas sinagogas, onde é lido, todos sabem, quer dizer, ele estava apaziguando os que eram da circuncisão. Não se preocupa não, que a igreja vai continuar ouvindo a lei de Moisés. Porque em cada cidade, naquela região ali, tinha sinagogas que se lia a lei de Moisés. Quer dizer, ele foi bem político, diplomático, conciliador, conciliando as duas partes. E aí, irmãos, qual foi o resultado disso? Tá? Então, Atos 15 aconteceu por volta do ano 50, né? Abraão, se quiser projetar a linha do tempo, para os irmãos saberem, né, onde se localizam, né, Atos 15, e é por volta, vocês estão vendo ali, Atos 15, né, do ano 50, dá para ver ali, ano 50, tá? Ano 50, e ali já estava definida a liderança principal de Tiago. Aí a igreja em Jerusalém, a liderança de Pedro já
foi enfraquecida e fragilizada, certo? E foi nesse período do ano 50 que Paulo relata outra experiência em Gálatas, não é isso? No Gálatas capítulo 2, versículo 11, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, não sabemos exatamente o tempo, mas para mim é por volta daqueles anos, né? Por volta do ano 50, por volta desse ano. Por quê? Porque Tiago já se tornou uma liderança preferida, né? Então, com efeito, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Aí já surge um partido na igreja em Jerusalém, que eram os que eram conhecidos como os da parte de Tiago. Eles preconizavam que a igreja devia voltar à prática da circuncisão para minimizar a perseguição por parte dos judeus. E quando Pedro soube que os de Tiago estavam chegando e haviam chegado, ele então dissimulou-se. Ele fingiu, né? Ele saiu do meio dos gentios crentes e foi juntar-se só com judeus crentes, né? Por medo da parte do Tiago. Olha só como Pedro estava fragilizado. E a liderança de Tiago era evidente aqui. Vocês estão percebendo? E a confirmação da liderança de Tiago está em Atos capítulo 21. Né? Na terceira viagem de Paulo até Jerusalém, isso já é no ano 58, dá para você ver, ó, tá vendo? 58. No ano 58, já Atos 21. A situação já estava definida. Capítulo 21, versículo 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Aqui não diz, né? Paulo foi conosco encontrar-se com Pedro. Não, Pedro já não estava lá. Pedro já foi afastado. E todos os presbíteros se reuniram. Aqui não está claro, está evidente que Tiago era o líder principal e os presbíteros estavam debaixo da sua liderança. E onde estavam os apóstolos? Onde estavam os apóstolos? Não estavam mais em Jerusalém. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus, e logo foram dizer para eles: olha, você fez tanto sacrifício, tanto trabalho, né, suou tanto, e você não vê que nós nem tivemos que sair de Jerusalém. Olha o que o Senhor fez aqui em Jerusalém, né? Aqui diz: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Será que nenhum comentarista da Bíblia viu isso? Ele muitas vezes é visto com bons olhos, como se fosse uma coisa positiva. E a decisão de Atos 15 ainda é elogiado pelos comentaristas da Bíblia, a decisão sábia de Tiago. Irmãos, que desvio feio. Irmãos, isso mudou tudo, tá? Então, por isso,
aí começam, nesse processo todo, Atos capítulo 11, Deus ainda usa Pedro para introduzir os gentios para dentro do corpo de Cristo. Isso está em Atos capítulo 10, tá? E quando Pedro volta para Jerusalém, capítulo 11, versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Versículo 2, isso é Atos 11, tá? Antes ainda de Atos 15. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, de certa forma, foi repreendido por eles. Então, na igreja em Jerusalém já surgiu um partido que eram os da circuncisão. Esses os da circuncisão eram os do partido de Tiago. Os que preferiram Tiago, a liderança de Tiago, e passaram a não mais, irmãos, seguir a palavra dos apóstolos. E vocês conhecem a consequência quando você não segue mais a palavra dos apóstolos. Não há liderança do Espírito Santo, não há mais a obra de Deus sendo realizada. Tá? E quando chegou no capítulo 15 de Atos, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Quer dizer, antes era o surgimento de um partido que defendia a volta para a circuncisão, a volta para o costume de Moisés, mas agora esse partido já está ditando uma teologia. A nova teologia é que não basta apenas crer em Jesus para ser salvo. Para ser salvo, além de crer em Jesus, precisava ser circuncidado, segundo o costume de Moisés. Aí, versículo 5 ainda de capítulo 15, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Bom, que guinada. Tomaram uma outra direção, totalmente diferente. Atos 2, perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações, e aquela coisa maravilhosa que vem em seguida. E agora não, agora voltaram, por causa da perseguição, voltaram para a prática da lei, voltaram para preconizar a necessidade da circuncisão e o cumprimento da lei de Moisés. Irmãos, isso parece meramente uma opinião diferente, né? Não, isso causou um grande dano na obra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu falei em Gálatas 6:12, eles voltaram para a prática da circuncisão para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Para fugir da perseguição, eles negaram a cruz de Cristo. Ó Senhor Jesus, que coisa triste, coisa triste. E que restou a Pedro fazer? Pedro não era mais ouvido em Jerusalém, não havia mais ninguém interessado em seguir a palavra profética que ele vai definir na sua segunda carta. Não havia mais quem apreciasse a palavra de Deus, que governa a igreja. A igreja então seguiu a direção de Tiago, tá? Irmãos, por isso, depois de Atos 15, não vemos no livro de Atos dos Apóstolos o registro do nome Pedro. Para onde foi Pedro? Bom, se você procurar
na história, pouco se sabe o paradeiro de Pedro, para onde ele foi. Pouco se sabe. Pouco se sabe. A Igreja Católica insiste que ele foi para Roma porque ele se tornou o primeiro Papa, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde ele foi, tá? Então, a única coisa que sabemos, depois de Atos 15, é a sua primeira carta. A sua primeira carta, vamos dar uma olhada? Sua primeira carta. 1 Pedro. 1 Pedro foi escrito por volta do ano 64 já. 64, tá? Ele escreveu para quem? Ele foi o líder principal que Deus estabeleceu em Atos 1. Foi ou não foi? E de repente, ele foi preterido. Ele foi afastado. Ninguém mais queria ouvi-lo, porque acharam que a liderança dele era radical demais e trouxe todo aquele sofrimento para a igreja, perseguição. Então vamos voltar para a lei e nós não vamos ser mais perseguidos. E assim, irmãos, que Pedro restava a fazer em Jerusalém? Nada. O que podia fazer? Aí ele saiu de Jerusalém, não sei para onde. Não me pergunte. Só fomos descobrir que ele foi para o quê? Primeira carta. Aqui tem indícios de que ele escreveu na Babilônia. Mas alguns interpretam que essa Babilônia é nome figurativo de Roma. Mas eu não sei dizer, irmão. Não me pergunte, eu não sei se estava na Babilônia, se estava em Roma, tá? Mas ele não estava em Jerusalém. Se ele estava fora, ele não deveria, como líder principal de Jerusalém, não deveria escrever para a igreja em Jerusalém? Ele não escreveu a carta para a igreja de Jerusalém, porque os de Jerusalém não queriam mais ouvir a palavra do ensinamento dos apóstolos. Seguiram a Tiago e voltando para a prática da lei. Então, quem eram os receptores dessa carta, da primeira carta de Pedro? Por isso que eu usei no finalzinho da última mensagem, eu disse que são esses aqui no capítulo 1, versículo 1 de 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Irmão, Pedro não negou, não. Ele bate firme nisso. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Tiago não pode falar isso. Esse Tiago que eu estou me referindo é irmão do Senhor, não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo foi morto por Herodes, tá? Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu vou escrever para quem? Aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Por que forasteiros? Porque eles eram estrangeiros. Foram fugidos para lá na dispersão. Essa dispersão possivelmente refere-se àquela dispersão pela perseguição, grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 8. Eles foram dispersos para a Judéia, para Samaria, tá? Então, irmãos, vamos mostrar aquele mapa que eu mostrei na outra mensagem, mensagem 19. Pela Atos 8, veio a grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos foram dispersos para Judéia. Judéia é uma província com várias cidades. E foram dispersos para Samaria, mais ao norte. É uma outra província romana, tá? E mais acima de Samaria seria Galileia, tá? Acima da Galileia seria a Síria. E capital da Síria é Damasco.
onde Paulo, para perseguir os cristãos, ele pediu autorização dos sacerdotes e foi até Damasco. Isso quer dizer o quê? A perseguição não só aconteceu na Judéia, Samaria, Galiléia e chegou até a Síria. Então, esses que foram dispersos tiveram que fugir mais ao norte. Então, eles fugiram para onde? Fugiram para Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia e Ponto. E Paulo escrevia para esses que eram de Jerusalém, que perseveravam no ensinamento dos apóstolos, mas por causa da dispersão, irmãos, essa palavra dispersão, né, é muito conhecida entre os judeus, que é diáspora. Acho que você já deve ter ouvido isso, diáspora dos judeus, a dispersão dos judeus. Então, esses estrangeiros, forasteiros da dispersão, referem-se aos judeus que estavam na igreja em Jerusalém, que foram dispersos e chegaram até essa região da Capadócia, Galácia, Ásia, Bitínia e Ponto. E sem falar que no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos, alguns que estavam passando aqueles dias, festa em Jerusalém, alguns vieram dessa região do Ponto, da Bitínia, né, de Capadócia, dessa região da Galácia, da Ásia Menor. E eles, muito provavelmente, por causa da conversão, da salvação pela palavra de Pedro, eles passaram a viver a vida da igreja naqueles primeiros dias. E com a perseguição, vários deles devem ter voltado para a sua terra. E outros fugiram com eles. Tá? Então, esses eram os destinatários da primeira carta de Pedro. Então, essa carta foi escrita provavelmente no ano 67, já são 14 anos depois de Atos 15. Não é? 14 anos depois de Atos 15. Então, já era a igreja, né? O conteúdo, e quando ficou evidente a opção pela liderança de Tiago. E o conteúdo de 1 Pedro nada menciona a respeito da prática da lei. Você consegue ver alguma coisa na primeira carta de Pedro sobre a volta para a prática da lei? Nada, mas nada mesmo. Né? E, então, Pedro não sofreu influência do judaísmo e nem dos judaizantes. Tá? O que ele disse no versículo 2, capítulo 1, versículo 2? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele fala para os eleitos, os escolhidos, né? Os escolhidos pela presciência de Deus Pai, estavam em santificação do Espírito, e para a obediência. Obediência a quê? Obediência a quê? Obediência à palavra. Obediência a Cristo. Obediência a essa nova direção na dispensação da fé. Irmãos, na história da dispensação da fé, irmãos, é obediência. É obediência por fé. Nós aqui, irmãos, por que estamos recebendo tanta bênção? É por causa da obediência por fé. Certo? Então, irmãos, aqui mostra, e ainda a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui fala claramente a respeito do sangue da morte de Jesus Cristo. Não preconiza o judaísmo, não preconiza a circuncisão, nem a prática da lei. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aí ele segue nos versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos
regenerou para uma viva esperança. A lei nunca poderia ter nos dado uma nova viva esperança. Aliás, pela lei, irmãos, nós não temos nem esperança de sermos justificados. Muito menos uma viva esperança. Mas a viva esperança vem mediante a regeneração, o novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, nos deu uma viva esperança. E essa viva esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmão, Pedro continua insistindo na morte e na ressurreição de Cristo. E nos trouxe uma viva esperança. Irmãos, é isso que nós precisamos. Não podemos negar tudo que Cristo fez, né? A obra da cruz. E para uma herança incorruptível, tá? Sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Somos guardados somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Estamos na dispensação da fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então essa é a nossa esperança. Nós vamos receber a salvação completa. Nosso espírito foi regenerado. Nosso corpo será transfigurado na vinda de Jesus. E hoje nós estamos em que fase? Na fase da salvação da alma. A nossa alma está sendo transformada. Nossa alma está sendo santificada pela palavra, que é a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade. Jesus, eu li ontem, em João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tá? E nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Irmãos, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, né? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, tá? E versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmão, nós entramos para uma nova dispensação, os judeus saíram da dispensação da lei, e essa nova dispensação tem um objetivo final. Qual é o objetivo final? A salvação da alma. E ontem eu usei Efésios capítulo 1 para mostrar para vocês esse trabalho interno que Deus está fazendo na nossa alma. É a salvação da alma. E essa salvação da alma, irmãos, implica em alguns sofrimentos. Implica em provações. Assim como ouro perecível precisa ser apurado por fogo, muito mais essa fé que nós recebemos, para que ele tenha um valor cada vez maior. Porque o valor da fé varia. Por quê? De acordo com sua pureza, não é? Então Deus precisa remover toda a impureza da nossa alma, para que o valor da fé seja elevado, né? Então, o objetivo de tudo, irmãos, é a salvação da nossa fé. E essa salvação foi profetizada já por todos os profetas do Antigo Testamento. Só que não foi deixado claro que não era para eles. Tinha que esperar a vinda de Cristo. E tinha que esperar o sofrimento de Cristo e as glórias. Aqui, ó, versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu,
vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos vos anelam perscrutar. Irmãos, quem são esses que ministraram essa salvação? Pregaram para eles. Ele estava se referindo a quem? Vos pregaram o evangelho. Quem pregou para esses judeus que creram no Senhor? A partir do dia de Pentecostes? Os apóstolos. Então essas palavras que quem pregou? Pedro pregou essa palavra, tá? Então, aqui Pedro volta a mostrar, não podemos sair dessa linha, da linha da palavra, né? Aí, no versículo 13, né, versículo 14, vou ler, como filhos da obediência. Por que Pedro chama esses dispersos de filhos da obediência? Porque eles não seguiram a Tiago. Eles não seguiram a degradação da igreja em Jerusalém. Eles eram filhos da obediência. Obediência à palavra, né? Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente da vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí vai ficar mais claro ainda, tá? Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Quem foram vossos pais? Hein? Foram judeus, os praticantes da lei. Então, os judeus praticantes da lei, que eram os pais deles, viveram uma vida fútil. Viveram uma vida sem futuro. Então, irmãos, voltar para a prática da lei vai voltar a você, voltar a viver naquela velha maneira de vida. E Deus está querendo tirar você dessa velha maneira de vida. Primeiro, resgatando você pelo precioso sangue de Cristo. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ó Senhor Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, não na prática da lei. Vocês perceberam? Pedro tinha clareza disso tudo, tá? Aí, versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Irmãos, graças a Deus, a nossa alma está sendo purificada pela obediência à verdade. Que verdade é essa? A palavra. Toda semana, a palavra em que nós fazemos a imersão, nós mergulhamos nessa palavra, inculcamos a palavra de Deus no coração. Irmãos, a nossa alma está sendo purificada. Estamos recebendo a purificação, a santificação por meio da purificação de água pela palavra. É isso que Deus está fazendo. Mas os judeus crentes de Jerusalém saíram dessa linha. Eles seguiram a lei, seguiram a velha maneira de vida dos seus pais, né? Ó Senhor Jesus. Aí Pedro fala, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ó Senhor Jesus, somente essa palavra é capaz de transformar nossa alma. Somente essa palavra, irmãos, é capaz de nos fazer viver uma vida da igreja no amor fraternal não fingido.
Somente essa vida é capaz de nos fazer amar de coração uns aos outros ardentemente. Na prática da lei, nós nos mordemos e nos devoramos uns aos outros. Ficamos condenando e criticando um ao outro. Mas, irmãos, na prática da dispensação da fé, não. Na obediência à verdade, nós produzimos o amor fraternal verdadeiro entre nós. Quer dizer, tudo vem pela palavra, a qual vive, é viva e é permanente. Tá? Então, irmãos, não tenham tempo. Imagina só eu ter que falar todos esses capítulo 1 de Pedro. Eu só quis mostrar para vocês, irmãos, Pedro estava na linha correta. Você imagina se a igreja de Jerusalém, na segunda fase, continuasse perseverando no ensinamento dos apóstolos, eles não seriam saudáveis? Eles estariam fazendo a vontade de Deus, continuava sendo, prosperando no meio deles. Mas não, eles voltaram para a prática da lei, todos eram zelosos da lei, e a obra de Deus parou. E agora, 2 Pedro, é onde eu quero falar mais claramente, irmão, 2 Pedro deixa claro o que Pedro realmente queria falar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Todos os comentários que nós recebemos dos livros de consulta, tanto de 1 Pedro como de 2 Pedro, irmãos, por causa dessa falta do pano de fundo, claro que o Senhor está nos revelando, dessa história que aconteceu com a igreja de Jerusalém, irmãos, ninguém conseguiu explicar direito para mim a 1 Pedro e 2 Pedro. A gente lê, mas não entende do que Pedro está falando. Mas agora, com esse contexto, nós passamos a entender. Certo? Então, a 2 Pedro, vamos rapidamente. A 2 Pedro já foi escrita por volta do ano 67. Irmãos, alguns dizem, pela tradição, dizem que ele foi escrita em Roma, porque Pedro foi perseguido por imperador Nero e por fim foi martirizado também ali no ano 67 ali, né? E o ano 67 também foi por volta daquele tempo que Paulo foi martirizado, também pela perseguição do Império Romano por imperador Nero. E Pedro também foi perseguido, morreu logo depois. Não sabemos exatamente quanto tempo, mas morreu logo depois de ter escrito 2 Pedro. Irmãos, quando ele escreveu a 2 Pedro, os destinatários da carta são os mesmos. Eram os mesmos, não é isso? Eram aqueles que, pela perseguição da igreja de Jerusalém, pela morte de Estevão, fugiram. Então, para quem Pedro destina a carta? Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, na dispensação da fé, coloca todos em iguais condições. Na dispensação da lei, alguns eram mais versados na lei, alguns eram mais cultos, alguns eram mais estudados e outros mais iletrados, né? Então, na dispensação da lei, irmãos, eles entram em situações desiguais. Alguns já levam vantagem. Por isso que Paulo disse, eu estudava aos pés de Gamaliel e eu me avantajava dos demais da minha idade. Eu sobressaía acima deles. Porque, irmão, na dispensação da lei, depende da sua capacidade, depende da sua formação, depende do seu conhecimento que você adquiriu. Mas na dispensação da fé, irmão, coloca todos em iguais condições. Eu não fiz faculdade, não terminei nem o ensino fundamental, mas o Senhor coloca você em iguais condições. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Todos têm o mesmo ponto de partida. Todos nós recebemos um novo nascimento.
Sangue de Jesus nos redimiu dos nossos pecados e Deus nos regenerou, não é isso? Nos deu um novo nascimento, ganhamos uma nova vida e essa nova vida nos deu o quê? Uma terra igualmente preciosa com os meus irmãos. Nós todos tomamos o ponto de partida igual. Por isso, irmãos, a fé, ele não é só para a elite. A fé é para todos. Basta crer, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Basta crer no coração, né? E invocar, confessar com a boca e você será salvo. Eu não tenho muita instrução. Mas você pode crer, não pode? Você pode confessar com a boca que Jesus é o Senhor? Então, tanto você quanto o universitário, você recebeu a mesma fé igualmente preciosa. Agora, daqui para frente, sim. Daqui para frente depende de que cada um luta, cada um trabalha nessa terra, tá? Então é isso que Pedro fala, versículo 3 em diante: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Irmãos, todos nós recebemos igualmente, essa palavra está sendo ministrada, está sendo dada para todos igualmente. Agora depende de como você trabalha em cima dessa palavra. A palavra profética que vem toda semana para você, o folheto de imersão, não é isso? Vem para você. Até aqueles que falam, eu não tive a oportunidade eu sou analfabeto. Mas muitos analfabetos, irmãos, estão, só pelo ouvir, eles estão memorizando mais do que eu a imersão e o grito de guerra. Quantas crianças que não sabem, não foram alfabetizadas ainda, sabem de cor tantos gritos de guerra que eu não sei, não é? Então, irmãos, daqui para frente depende de cada um. Por isso eu tenho falado para as igrejas, não fiquem ali, coitadinho, nós somos coitadinhos. Então uma cidade tem pouca gente, pouca força, né? Mas você tem a fé igualmente preciosa. Essa mesma palavra está sendo dispensada para igrejas grandes, também para igrejas pequenas. Essa mesma palavra dispensada pode trazer pela fé o poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo pode atuar na igreja grande, também atua na igreja pequena. Entenderam? Então ninguém se faz de coitadinho daqui para frente. Todos nós temos que agir como adultos, tomar responsabilidade, fazer imersão, não é isso? E progredir na fé. Por isso que Paulo fala, né? Pedro, né, fala no capítulo 1 ainda, pelas quais nos tem sido, versículo 4, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das paixões que há no mundo. Irmãos, é por essa natureza que vem pela palavra, natureza de Deus, vem pela palavra aí que nos transforma, que nos liberta, nos livra das paixões que há no mundo, da corrupção das paixões. E versículo 5 para frente, irmãos, começa a falar como é que cada um agora, nós estamos em iguais condições, agora depende o que cada um busca, tá? Versículo 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com conhecimento domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade o amor fraternal, com o amor fraternal o amor ágape. Irmãos, daqui para frente por nós. Se você se faz coitadinho de braços cruzados, você não corre atrás, a terra sua não vai frutificar, né? Então, irmão, vamos buscar diligentemente, tá? Porque essas coisas existindo em vós, aumentando, fazem com que não sejais
nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Aí, vamos terminar no versículo 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui o objetivo é entrar no reino. Não é como no Atos 1, eles ainda tinham um conceito de reino de Israel. Pedro agora sabe que não é reino de Israel, é o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem quer entrar nesse reino? Então tem que trabalhar diligentemente em cima da palavra dispensada para você. Vamos trabalhar? Aí, versículo 12, começam as evidências de tudo isso que eu falei até agora, confirma, né, a nossa tese. Qual é a nossa tese? Que esses que receberam essas duas cartas são aqueles que perseveravam no ensinamento dos apóstolos. São aqueles que amavam, tinham amor, né, reverente à palavra de Deus dada pelos apóstolos. Então, eles recebiam a palavra dos apóstolos como a palavra de Deus, eles prosperavam naqueles primeiros dias. Então, aí Pedro fala assim no versículo 12: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. O que te parece? Ele está falando sobre o quê? Com um contexto agora que nós entendemos, irmãos, que a verdade já presente convosco é a palavra dos apóstolos, que eles ouviram, eles seguiam, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, ou não? Então agora Pedro está fazendo eles lembrar, lembra? Vocês lembram do que foi falado? Vocês lembram de tudo que o Senhor nos dispensou? Certo? Essa verdade está presente com vocês. Essa presente está constituída em vocês. Eu posso falar para os adolescentes que estão fazendo imersão na palavra, vou dizer, essa verdade está inculcada, está gravada nos vossos corações e nunca mais vão sair. Essas verdades não vão sair mais, que é a verdade presente, a presente incrustada, a presente gravada, né, nos corações, né, das pessoas. Aí ele usa a mesma, ele fala outra vez no capítulo 3, dá uma olhada no capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar-vos com lembranças a vossa mente esclarecida. Quer dizer, então, na primeira epístola ele não deixou claro, mas ele estava tentando trazer a lembrança, a palavra que foi falada para eles. E vocês têm a mente esclarecida. Por que vocês têm a mente esclarecida? Vocês não seguiram o erro. De volta para a circuncisão, de volta para a prática da lei, vocês têm a mente esclarecida de que nós estamos em uma nova dispensação. Nessa nova dispensação, a palavra é de suma importância. A palavra governa a igreja. Tá? Aí, é isso, né? Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Quem eram os vossos apóstolos? Quem eram os apóstolos aqui? Dos destinatários da carta. Era Pedro e os outros apóstolos. Vocês entenderam? Então, Pedro estava falando com aqueles que perseveravam na palavra. Eles desfrutaram da bonança, da prosperidade espiritual
que essa palavra trazia. E Pedro estava fazendo lembrar de novo. Aí, voltando lá para o capítulo 1, irmãos, Pedro então insiste, né? Capítulo 1, versículo 13. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertando-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, estava provavelmente bem próximo do seu martírio. Mas de minha parte, olha a preocupação dele, de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ué, se você não entende o contexto, você vai entender isso como? Agora nós estamos entendendo pelo contexto o que Pedro realmente está falando, para vocês lembrarem da palavra que nós ministramos para vocês. Essa palavra veio de Deus. Aí versículo 16, fica mais claro ainda. A gente começa a entender melhor a coisa. Versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a segunda voz, este é o meu Filho amado, em quem vos me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos, e quando estávamos com ele no Monte Santo. Por que Pedro falou isso? Se você não entendeu o contexto, você não vai entender o propósito porque ele falou isso. Sabe por que ele falou isso? Porque os judeus que seguiram a liderança de Tiago, para se justificar a posição tomada, passaram a criticar Pedro, passaram a criticar João, passaram a depreciar o ministério dos apóstolos. E dizendo que Pedro e João inventaram essa história do Monte da Transfiguração. Eles chamaram o testemunho que João e Pedro deram como fábulas engenhosamente inventadas pelos homens. Vocês estão entendendo? Sem um contexto você não iria entender. Em outras palavras, eles estavam depreciando o ministério de Pedro. Aí então Pedro fala claramente daqui para baixo, daqui para frente. Ele fala, então vou dizer para vocês que é a palavra profética. Dá uma lida. Versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atender a palavra profética. Por quê? É como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra profética, irmãos, é a única luz que a igreja tem no meio da noite escura. É a única luz que nos dá direção. E seguindo essa palavra profética como a única luz que nós temos, irmãos, nós vamos chegar ao amanhecer. E que é o amanhecer? É a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, não tem outra direção tomada que vai chegar lá. Por isso, irmãos, amem a palavra profética. A palavra profética, não é isso? Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. Nenhum profeta que fala verdadeiramente a palavra de Deus, Deus fala por meio dele, ele fala por si mesmo. Ele dá uma explicação pela sua própria elucidação. Ele vem explicar a Bíblia, um bom mestre. Irmãos, um profeta não tem liberdade de fazer isso. Por quê?
Porque, por quê? Porque nunca, jamais, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso, irmãos, eu tenho muito temor em profetizar aqui na frente, de ministrar uma palavra. Irmão, nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses que seguiram a direção atual lá em Jerusalém, seguiram a lei, são todos zelosos da lei, irmãos, não tem essa direção. Não tem essa verdadeira profecia, não tem a palavra profética. Aí, irmãos, para confirmar o que eu disse para vocês, que eles zombavam, né? Que Pedro, onde está? Deixa eu me ver. Ó. Seguindo a 2 Pedro 3, depois que ele fala em trazer-vos lembrados das coisas que eu falei, olha o versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo o quê? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, né? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Por que eu fiz questão de ler aqui? É que os mesmos que falaram que Pedro e João, para depreciarem, denegrirem a Pedro e João, disseram que Pedro e João inventaram fábulas engenhosamente criadas pelo homem para falar do Monte da Transfiguração. Aquilo não existiu, não. Aquilo é fábula. E também eles falam, o que Pedro e João falam, né, da vinda do Senhor, também isso é falácia deles. Onde está essa promessa da vinda do Senhor? Nós não vemos nenhum sinal da vinda do Senhor, entendeu? Então eles menosprezavam, eles zombavam, escarneciam contra a palavra profética. Aí são esses que, vamos lá para capítulo 2, de 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, dizendo sobre si mesmo, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Quem são esses falsos profetas? Quem eram esses falsos mestres? Me digam. Se você não entende, você não sabe o contexto, você não sabe o que Pedro está falando. Quem são esses falsos mestres? Quem eram esses falsos mestres? Irmão, são esses que, para defenderem a posição tomada, de preconizarem a circuncisão e a volta para a prática da lei, vocês sabem, irmãos, que não existe na obra de Deus, nas coisas de Deus, uma posição neutra. Eu não sou contra a palavra profética, né? Mas eu também não sou a favor daqueles que são contra. Muito pelo contrário, né? Não são nada. Irmão, não existe essa posição neutra. Sabe por que eu digo que não é posição neutra?
O Espírito não é como o vento? Hã? O vento sopra para onde quer. Você não sabe de onde vem, para onde vai. E Deus deseja que nós sejamos esses que nasceram do Espírito, sigamos o Espírito, sigamos o vento. Você vai dizer, mas eu não estou fazendo nada contra o vento. Mas o fato de você estar parado, você está resistindo ao vento. Quando o vento sopra, você está aqui parado. Não, eu sou neutro. Parado, você já está criando resistência para o vento. Não é? Você não precisa ir contra o vento. Você já cria resistência para o vento. Então, o que Deus quer que a gente faça? Siga o vento. Não tem posição neutra. Vamos seguir o vento. Não vamos criar nenhuma resistência para ele. Certo? Então, irmãos, esses que seguiram a Tiago para se justificarem a posição tomada de voltar para a circuncisão, voltar para a lei, perderam toda aquela ação do Espírito, do vigor evangelístico, né, dos milagres, sinais, não se ouviu mais sobre isso. Para se justificarem, eles passaram a pregar outro evangelho. Paulo não fala assim, Gálatas? Vocês agora estão recebendo esse outro evangelho. Não é a verdade do evangelho que nós pregamos, né? Irmãos, esses são os falsos mestres. E olha aqui, ó. Versículo, eu não tenho tanto tempo aqui, né? Vamos lá para o capítulo 2, versículo 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses que, para defenderem-se, esses para se justificarem a posição tomada, passaram a criticar os apóstolos, passaram a zombar, a escarnecer a palavra profética. E passaram o quê? A criar outras doutrinas, outros ensinamentos. Para ser salvo, tem que praticar, além de crer em Jesus, tem que praticar a circuncisão segundo a lei de Moisés. Irmão, esse é outro evangelho. Tá? E aí, para se justificarem, começam a falar mal dos apóstolos. Começam a falar mal da autoridade estabelecida por Deus. Quem eram as autoridades estabelecidas por Deus no começo do livro de Atos dos Apóstolos? Eram os 12 apóstolos. Certo? Então, eles, para se defenderem, acabam sendo atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Eles falam mal, na verdade, nem sabem do que estão falando. Né? Na sua destruição também hão de ser destruídos. Irmãos, eu não tenho, vocês podem ler tudo isso. Olha aqui, versículo 17, no capítulo 2 ainda. Esses tais são como fontes sem água. Eles que levaram para si, né, um monte de pessoas para seguir a lei de Moisés. Dezenas de milhares seguiram, todos eram zelosos da lei, mas ninguém consegue extrair água deles. São fontes sem água, né? São névoas impelidas por temporal, quer dizer, você acha que, veio uma névoa escura, vai chover, puxa, eu estava precisando de uma chuva aqui, né, para regar a minha terra. Só que essa névoa vem e o temporal leva embora. Não fica nada. E a igreja não era suprida. Tá? Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir, né, dos que andam no erro. Aqui, onde eu queria ler, versículo 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem
conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, quem eram esses que está falando? Pedro está se referindo a quem? Esses que receberam os benefícios da palavra, do ensinamento dos apóstolos, conheceram, né? Aqui fala, conheceram o caminho da justiça. Mas agora, depois de conhecer, eles voltaram para trás. O que é voltar para trás? Voltaram à prática da lei. Sem o contexto, você não entende isso. Eles voltaram à prática da lei. O que aconteceu? Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado, que é a palavra profética. Ensinamento dos apóstolos. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu, para ganhar tempo, como não tenho mais muito tempo, eu vou ler aqui o meu texto preparado. A igreja em Jerusalém não seguiu mais o ensinamento dado pelos apóstolos. Antes, seguiu a liderança de Tiago, que não era apóstolo. Voltou à prática da lei, desfazendo o escândalo da cruz. O que parecia ser apenas um jeitinho humano para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, parece que era só um jeitinho, né? Para não serem perseguidos. A realidade é muito mais séria do que isso. A volta à circuncisão e à prática da lei anulam a graça de Deus. Isso está em Gálatas 2:21, podem anotar. Anulam a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Por que Cristo morreu na cruz? Morreu em vão, né? Além disso, o mais grave foi o abandono à liderança dos apóstolos. E para se justificarem da posição adotada, acabaram por denegrir a imagem dos apóstolos e a desprezarem a palavra que profetizavam. Irmão, isso é o mais sério. Não é só quem está certo e quem está errado. Você abandonou a palavra dos apóstolos, você abandonou o falar de Deus, você abandonou o governo de Deus na igreja, a direção que Deus dá para a igreja, e você passa a denegrir a imagem de quem fala por Deus, irmãos, você acaba, aparentemente, para defender sua posição, você acaba causando grande prejuízo na obra de Deus. Pedro não deixou dúvidas quando afirmou que a palavra profética é uma luz de candeia, da candeia que brilha em lugar escuro, não é isso? Deixa claro que não é considerada como profecia da Escritura alguém que fala pela sua própria compreensão ou conhecimento, porque nunca jamais qualquer Escritura foi dada por vontade humana. Irmãos, se uma profecia é dada pela vontade humana, protagonista é quem fala. Irmãos, nenhum profeta, ele é protagonista. Ele é um canal usado, certo? Ó Senhor Jesus. Então, com base nessa definição, Pedro tem base para afirmar que os que não reconheceram o seu apostolado e andaram desqualificando quem fala por Deus, são os falsos profetas e falsos mestres que se introduziram na igreja com heresias destruidoras, infamando o caminho da verdade. Tá? Então, irmãos, para esses, melhor lhes fora nunca tivesse conhecido, o que eu acabei de comentar, o caminho da justiça, do que conhecê-lo e voltar para trás. Que fala claramente sobre a igreja de Jerusalém na sua segunda fase. De quem o apóstolo se referia, senão o santo de Jerusalém, que estiveram sob a sua liderança e seguiram outro caminho, sejam movidos pela avareza, alguns por causa de algum lucro pessoal e para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Não somente rejeitaram a verdade do Evangelho, mas tornaram-se escarnecedores de quem fala a palavra profética. Eles zombavam das palavras dos apóstolos a respeito da vinda do Senhor, porque andam segundo as suas próprias paixões. E no final da sua carta, Pedro deixa uma evidência de que os mesmos falsos profetas e falsos mestres
deturparam as epístolas de Paulo, que Pedro considera como parte das Escrituras. Pedro considera como as cartas de Paulo como parte das Escrituras. Para a própria destruição deles, Pedro alerta para não serem arrastados pelos erros desses insubordinados e descaiam da firmeza deles. Capítulo 3, 2 Pedro, versículos de 15 até 18. Somente para confirmar que os principais opositores de Paulo, além dos líderes judeus, eram os judaizantes de Jerusalém. Quer dizer, os judaizantes de Jerusalém, sob a liderança de Tiago, se tornaram opositores não só do apostolado de Pedro, mas se tornou opositores à obra que era encarregado de Paulo fazer. Por isso, irmãos, quando você toma uma posição errada, essa posição é muito séria. Você se torna um opositor da obra de Deus. Né? Então, aí mostra que vamos dar uma olhada, vai. Vocês têm um tempinho ainda? 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Versículo 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo a si consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Paulo está falando de quem? Agora eu já estou falando de Paulo, não é Pedro. Paulo. Quem Paulo está falando? Desses mesmos judaizantes. Por isso, irmãos, esses mesmos judaizantes não só prejudicaram a Pedro, o ministério de Pedro, estavam prejudicando a obra do Senhor que Paulo fazia. Tá? E vamos para capítulo 11, versículos 4 e 5. Se na verdade, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia... versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente que não temos recebido, o evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boa mente vocês toleram. Paulo está falando de quê? Paulo está falando de que alguém vem com espírito diferente, alguém veio pregando o evangelho diferente. Quem são esses, irmãos? É justamente os judaizantes de Jerusalém. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Essa palavra tais aqui é até um superlativo, né? Paulo estava falando, aí eles se consideram super apóstolos. Eles se consideram superiores a nós. Eles denegriam a imagem de Pedro e denegriam a imagem de Paulo. Criticavam, falavam mal de Paulo, e Paulo era apóstolo de segunda categoria. Tá? Aí, versículo 12. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos e transformando-se em apóstolo de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, o fim deles será conforme as suas obras. E capítulo 11, versículo 22, não vou ler tudo, porque eu só para mostrar para vocês que aqui os judaizantes são esses falsos mestres, falsos apóstolos, porque aqui fala, versículo 22, são hebreus? Também eu. Então eram judeus. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Então se referia aos judaizantes. Por isso, irmãos, quando Paulo, na sua primeira viagem, quando saiu, ele foi preso, né?
depois da sua terceira viagem, ele foi preso e depois ele foi solto. Quando ele foi solto, ele passou por Éfeso. E em Éfeso, ele percebeu o trabalho dos judaizantes. Ele percebeu o trabalho daqueles que estavam pregando outro evangelho. Aí o que ele disse para o Timóteo em 1 Timóteo 1? Vamos dar uma lida rápida? Eu já estou terminando, não se preocupe não. Você vai almoçar. 1 Timóteo 1. Como ele fala? Versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, outro ensinamento que nós não temos ensinado. E que outro ensinamento é esse? Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas fábulas, você pode ver no contexto das duas cartas ao Timóteo e também a Tito, essas fábulas eram mitos, fábulas judaicas, histórias judaicas, genealogias judaicas, né? Então, irmãos, os judaizantes não tinham outro conteúdo da palavra, não tem revelação. Falam, e chega uma hora falam dos mitos, falam das fábulas, então, do tempo de Jefté, né? O que o Senhor fez ali, ele aparentou-se com não sei o quê, são todas essas histórias, irmãos. Que aqui Paulo fala assim, são fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões. Isso só promove discussões. Do que o quê? Do que o serviço de Deus na fé. Do que a economia de Deus na fé. Eu diria do que a obra de Deus na fé. A obra de Deus não acontece com essa outro ensinamento, né? Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, refere-se a esses judaizantes e os que foram influenciados, né? Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? Conversa vã, não é isso? Conversa inútil, que não produz nada. Irmão, nós não queremos falar coisas bonitas aqui que não produzem nada, né? Então, tudo que falamos aqui, irmão, tem que produzir a obra de Deus na fé. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ó Senhor Jesus. E, irmãos, infelizmente não tenho tempo, só para dizer rapidamente para vocês, o mesmo aconteceu com o ministério de João. Pedro e João estavam juntos. Pedro foi desprezado, foi criticado, tentaram, né, rebaixar, denegrir o seu ministério, igualmente João. João, só voltamos a conhecer, porque João é outro que não sabemos onde foi o paradeiro dele, para onde ele foi. Mas lá, nos seus escritos, provavelmente ele escreveu em Éfeso. Estava em Éfeso. E em todos os seus escritos, não tenho como descrever, irmãos, o João é a mesma coisa. Irmão, João não sofreu influência dos judaizantes. Ele tinha clareza, né, de tudo o que ele falou. Irmãos, então o que eu quero falar é o seguinte: o único comentário que vamos fazer a respeito das evidências da sua terceira carta, que havia líderes das igrejas, a exemplo de Diótrefes, que não aceitavam mais o ministério de João, porque tinha amor pela primazia na igreja, já a luta pela posição. Por isso que essa mensagem eu comecei falando sobre, vamos deixar de lado o nosso conceito sobre posições.
nosso conceito sobre nós temos que tirar nosso ninho daqui, né? Vamos nos acomodar no nosso ninho. Vamos seguir o Espírito, né? E não somente não apoiavam os missionários enviados por João, não aceitavam os comportores, né? E ainda expulsava quem recebia, acolhia, né, os seus missionários. Lamentavelmente, pela direção dada, errada, tomada pela igreja em Jerusalém, danificou a obra de Deus. Hoje vemos a importância de seguir o ensinamento dos apóstolos e a comunhão na palavra profética, a qual dá direção e traz o governo de Deus, dando liberdade para o Espírito Santo, né, trabalhar com seu poder e realizar a obra de Deus. Aqui termino a minha palavra e eu espero, irmãos, que você, com esse novo contexto, você entenda melhor a Bíblia. Daqui para frente, o livro de Atos dos Apóstolos vai ficar diferente para você. E todas as 14 epístolas de Paulo você vai entender diferentemente. E também as epístolas de Pedro e as epístolas de João. Você vai entender melhor daqui para frente. Amém. Jesus é o Senhor. Hello, my name is Lloyd. And I'm a tour guide. So yesterday I had a great trend to meet grateful friend. We have a chance to go to the tunnel, and on the way we have a great experience together. And Rafael, he also very nice guy. He tell me about things about Jesus, and he told me about how we great believe in Jesus. And I try to practice with him. To say, "Oh la Lord, Jesus." And I got the feeling, it looked like the light that I haven't ever experienced in my life. Yeah, and today we meet together for lunch, and he also told me more things about the great things that the great belief to the Jesus that they can give for us. All right, I think very grateful that I can meet all of you. And I can God give us the chance to meet here, and God also opened the door that the Christianity from Brazil that can connect with the missionary in Vietnam as well. I would like a bridge to connect you and welcome you back here. Thank you so much.